Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ciro Castro. A gente está aqui para conversar um pouco sobre como lidar com nossas emoções através do yoga. Às vezes eu não tenho assim grandes percepções de como funciona o mecanismo emocional, né? Como é que minha mente transforma as minhas relações com o mundo em respostas emocionais. Então vamos dar um passinho atrás aqui. Normalmente, isso no universo do yoga, tá, gente? A gente lê da seguinte maneira: eu tenho uma relação com o mundo constante, eu estou sempre buscando essa relação com o mundo, eu não tenho opção, né? Então eu acordo, saio, vou trabalhar, vou de carro, vou de ônibus, vou de metrô, eu vou ao trabalho, no trabalho eu faço um monte de coisas, eu ligo com o computador, com banco de dados, com pessoas e assim por diante. Eu tenho as minhas metas, né? Eu tenho a minha vida social, eu namoro, eu faço amizades e tudo mais. Ou então agora, nós estamos vivendo aqui um momento de pandemia, fico em casa, trabalho em casa, tenho que lidar com tudo isso, né, em casa e me resguardar, sair muito pouco, usando máscara, mantendo tudo aquilo que todo mundo conhece. Essa interação com o mundo pode me causar momentos positivos e negativos. Essa interação com o mundo faz com que eu tenha frustrações ou então momentos de prazer, né? Eu internamente vou ter respostas emocionais a essas interações. Vamos dar um exemplo muito fácil e simples, né? Eu saio com o meu carro, tomo uma fechada no trânsito e normalmente eu vou ficar muito nervoso, muito frustrado com isso, né? Eu posso perder a cabeça, posso sair xingando todo mundo. Eu não sou essa raiva, né? Eu fui estimulado por algo, isso tem uma resposta emocional dentro de mim que se torna raiva, né? Que logo passa, normalmente passa em alguns instantes, alguns minutos, né? Mesma coisa, emoções positivas, né? Eu recebo um elogio, aquela pessoa que eu gosto me deu um moral, ligou para mim, mandou um e-mail, mandou um zap e eu fico muito feliz, fico empolgado, o coração bate diferente e essa emoção vem e toma conta de mim. Então, o que ocorre é que eu tenho respostas emocionais constantemente à minha interação com o mundo. Isso é fácil de entender e não tem problema nenhum em relação a isso. Então, aonde pode acontecer um problema? O problema ocorre quando eu tenho apego às respostas emocionais e não consigo separar, né? Não consigo perceber que emoções vêm e vão, emoções não duram para sempre, né? Elas são como a maré, né? Sobe e desce. Quando eu tenho mais discernimento, mais autocontrole, mais autopercepção, eu lido bem com as minhas emoções. Às vezes acontece algo muito difícil, mas eu sou uma pessoa mais trabalhada, mais centrada e consigo já perceber isso. O porém, né, é que a maioria das pessoas, ainda mais com o estilo de vida que a maioria das pessoas tem hoje em dia, a gente não consegue, né, lidar tão fácil, tão simplesmente com essas relações de frustrações, de ganho, de perda, né? E acabo sofrendo e acabo tornando uma certa angústia, algo que vai virar uma ansiedade, que pode até virar algo mais grave, como depressão e pânico, né? São coisas aí que crescem socialmente e que são um desafio, né? Um desafio desse século. Como lidar com tantas pessoas com esse tipo de resposta emocional mais grave, mais difícil? Qual a resposta que o yoga pode trazer para a gente? Bem, o yoga é uma ferramenta que utiliza o seu corpo físico, o seu corpo energético, o seu corpo mental, intelectual, né? De maneira que você aprenda a lidar com isto que eu acabei de falar. Entenda a naturalidade deste mundo relativo, dessas relações e dessas questões que ocorrem constantemente, do dia que eu nasço até o dia que eu vou morrer, né? Vai ser sempre assim. Veja bem, turma, às vezes eu fico procurando um platô de felicidade no qual eu nunca mais vou ter frustrações. Percebe? Isso não vai ocorrer, né? Eu estou sempre me relacionando com o mundo e o mundo nem sempre vai trazer aquilo que eu exatamente pensei ou desejei. Então é importante adquirir esse nível de discernimento para que você não sofra quando não ocorre o que você deseja, né? Quando eu faço uma ação,
eu vou ter sempre um resultado da minha ação. E esse resultado da minha ação nem sempre vai ser aquilo que eu gostaria. Às vezes é, às vezes não é, né? E está tudo bem. Eu trabalho para que ocorra algo que eu desejo, mas a gente sabe pela experiência que a gente tem que isso não funciona assim. Fazendo um exemplo banal, se isso funcionasse assim, todo time sairia vencedor de um jogo, né? E não é assim. Todo mundo deseja ganhar, se esforça para ganhar, mas sempre vai ter um perdedor ou um empate, né? Nunca vai ter sempre um vencedor. Alguém vence, alguém vai perder, né? É assim que ocorre sempre no jogo, e isso você leva esse raciocínio, né, para qualquer outro aspecto da sua vida, né? Então é importante entender e desenvolver essa maturidade. O yoga é uma ferramenta para isso. Quando eu estou lidando com as posturas, com os exercícios respiratórios, né, os pranayamas, com as meditações e assim por diante, né, com todo o pacote de coisas e ensinamentos que eu aprendo no yoga, eu estou aprendendo também a lidar com o mundo, a relação do mundo comigo, o que vem de fora, o que vem aqui para dentro, como eu processo isso dentro de mim e como eu me relaciono com as outras pessoas e tudo mais, né? E percebo isto que eu acabei de falar, né? Que eu tenho essa relação, eu não tenho controle absoluto sobre essa relação, eu tenho controle apenas com as ações que eu vou fazer, mas o fruto da ação vai ser sempre uma coisa talvez inesperada, talvez uma coisa que eu não tenha certeza, né? Por mais que eu trabalhe para que isso melhore, né? É bom ter foco, é bom trabalhar, é bom treinar e desejar aquilo que eu quero, mas eu tenho que ter os dois pezinhos no chão e entender que o mundo não gira em torno dos meus desejos, né? São bilhões de pessoas no mundo, né? Falando só do planetinha Terra, né? Imagina se todo mundo, né, se o mundo fosse de acordo com os desejos de cada um. Isso é inviável, isso não pode ocorrer dessa maneira. Então eu tenho que perceber essa regra maior, né, que está aí, debaixo do nosso nariz, né? Está aqui para a gente ver e perceber, mas muitas vezes eu não consigo aceitar, por isso me frustro, por isso tenho dificuldade com esses momentos. Ficou mais claro? O yoga é assim, tá? O yoga mostra, é uma ferramenta para que você lide melhor com o dia a dia. Yoga é um estilo de vida que, para você perceber isso, para você lidar bem com algo que está aí, apresentado para a gente, apresentado para você. Combinado? Obrigado aí por ouvir mais um pouquinho sobre esse universo do yoga. Querendo saber mais, deixa aí nos comentários, manda um direct para a gente que nós vamos conversando, ok? Eu sou o professor Ciro Castro. Eu sou responsável pelo Espaço Yoga Pada, faço também o Projeto Yoga na Rua e um monte de coisas também. Segue a gente nas nossas redes e a gente vai se falando. Namastê, grande abraço a todos.